mais de 61 anos, a vinicultura impulsionava a economia de Andradas. Com dezenas de adegas, as autoridades da época criaram uma festa que viria divulgar o produto em todo o Brasil. Em 1954, dava início à tradicional Festa do Vinho. Vamos conhecer mais sobre esse acontecimento com imagens da época e depoimentos de pessoas que tiveram a oportunidade de participar desse marco histórico. E agora com vocês, a primeira Festa do Vinho. Andradas, cidade sul-mineira que está situada bem na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, como um marco simbólico de trabalho e produção da gente montanhesa. Aqui na época era tudo puxado com carroça, não era mais essas caixas aqui, não existia, então era tudo os barril aberto, despejava a uva dentro, socava aquilo ali e trazia, punha aqui, ó. Entrava ali, as carroças encostadas, descarregava dali e ia para moagem, que era manual. Tudo manual. Não tinha nada, não existia bomba, não existia nada. Aliás, quem mais trabalhou foram os vitivinicultores. Não vou mencionar o nome dos outros, porque é impossível, né? São muitos vitivinicultores naquela época, eram mais de 40 vitivinicultores. E um dos grandes idealizadores foi o Dr. Pedro de Barros Duarte. No município, a maior fonte de renda e o que caracteriza a economia local são os parreirais sem fim, que transformados em saboroso vinho, fazem a fama da cidade, que mais vinho produz no estado. Antes, Andradas estava apartada de Minas, pela falta de estradas, mas agora, com a ligação aberta em direção a Poços de Caldas, a cidade participa mais ainda da vida do estado. E o senhor Juscelino Kubitschek, o governador que solucionou o velho problema, comparece para inaugurar a placa que assinala o livre trânsito Andradas Poços de Caldas. Me lembro perfeitamente dessa inauguração, que inclusive teve a presença do governador na época, Juscelino Kubitschek, que ele tinha vindo para a cidade para inaugurar a estrada Poços de Caldas Andradas, inaugurou o estádio nosso aqui de futebol e à tarde ele inaugurou o asilo São Vicente. E ali foi naquela ocasião lançada a candidatura dele para presidente da República. Então foi aqui em Andradas que nasceu. Acompanhado pelas autoridades locais e o povo andradense, o governador de Minas dá entrada na cidade para receber as homenagens de toda a população local. Ao grande andradense João Mosconi, que tanto fez pelo município, é prestada eloquente homenagem, traduzida da inauguração de seu busto em praça pública. É cortada a fita simbólica da primeira exposição de vinhos e derivados de Andradas. Mostra que levou à cidade milhares de visitantes. O representante do governador Garcês, Sr. Carlos Kruger, o prefeito Alcides Mosconi e o Sr. Pedro Nascimento acompanham as autoridades do governo mineiro. Uma prova do generoso vinho dá oportunidade para que Minas e São Paulo troquem brindes com votos recíprocos. A exposição que visitamos representa e assinala que Andradas é o município mineiro que mais produz vinho, ou seja, numericamente falando, mais da metade de toda a produção do estado. Dos 3 milhões de litros produzidos em Minas,
Andradas participa com 1.800.000. A primeira festa do vinho, eu era criança ainda, eu tinha 11 anos. Mas eu lembro bem, ali no mercado municipal, dentro do mercado, foi os estandes dos vinhos, né? E da onde é o teatro hoje, era um barracão de sapé que ponhou. Naquele tempo era sertanejo que veio. Naquela festa veio só sertanejo, né? Teve lá cartilha, desfile de violeiro, aquela coisa toda. Um barracão ali por quantos metros mais ou menos? Maior do que esse terreno, uns 400 metros quadrados mais ou menos. Tudo feito de sapé, madeira. Para talhanada montar aquilo lá era um tapa. Instantinho se fazia. E eu sei que virava bem, rapaz. Nossa vida. Então, naquele tempo, usava os melhores, que tinha mais classificado do produto, né? Produto do vinho, o vinho melhor. Então, lá tinha os bosques, como fala, e então, aí todo mundo participou ali, fazia a exposição do produto, do rótulo, essas coisas, verificava os rótulos, qual que era o melhor rótulo, qual que era o melhor vinho. Então fazia a classificação dali. E o campeão, naquela ocasião, que ganhou. O vinho campeão surgiu na primeira festa do vinho em Andradas, em 1954. Né? Naquela época, como a primeira festa, então teve um prêmio, uma classificação dos vinhos. Na época, se não me engano, me parece que era mais de 50 adegos que tinha na época. Entende? Aí dessas adegos, então meu pai, que eu era naquele tempo, eu tinha 2 anos. Meu pai teve o primeiro lugar na primeira festa do vinho. O senhor Juscelino Kubitschek e o prefeito Alcides Mosconi estão acompanhados de suas majestades, a rainha e princesas da festa do vinho. As graciosas senhorinhas da sociedade local recebem as suas coroas e faixas, que simbolizam os lauréis da beleza e simpatia. E nas palmas dos presentes, a reverência de seus súditos. A rainha Ana Maria de Oliveira e as princesas Maria Andrade e Dionéia Ortega posam para a objetiva de Minas Filme. Aos campeões da exposição de vinhos foram entregues os troféus a que fizeram jus. As festas da primeira exposição de vinhos de Andradas culminaram com a realização de grandioso baile, tendo o governador Juscelino Kubitschek e o prefeito Alcides Mosconi dançado a valsa de abertura com as majestades coroadas. Eu lembro muito bem que era um barracão de sapé e tinha lá a rainha do vinho, que era Ana Maria de Oliveira, tinha a Dionéia Ortega, que foi a princesa do vinho, e tinha Ana Maria Andrade, que era esposa do João Lobo, e que era outra princesa. E tinha toda a noite tinha um show, né? Foi dos maiores e mais animados o baile de encerramento das festas, que duraram 7 dias. De agora em diante, ano a ano, essa magnífica exposição se repetirá para mostrar ao Estado que a cidade sul-mineira de Andradas está produzindo para a maior grandeza da economia do Brasil. E a nós, só nos cabe deixar aplausos à iniciativa do prefeito e povo andradenses pelo êxito de tão grande acontecimento. Essa história, que começou em 1954 e que carrega a tradição da cultura do nosso povo, chega até hoje como um dos eventos mais importantes de toda a região. Agora, você também faz parte dessa história. Bem-vindo à 50ª Festa do Vinho de Andradas.